Boa noite, hoje é o vídeo 66 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, para trazer uma ideia, uma filosofia, uma interpretação da realidade, para mostrar uma forma como eu enxergo, ter uma perspectiva da realidade, para estar todo dia, cada dia, fazendo uma reflexão e aprimorando até mesmo a minha forma de expressar temas complexos ou não. E lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião está sempre mudando. E uma forma também de deixar um registro atemporal para que nos próximos anos, décadas e talvez séculos eu pudesse fazer uma retrospectiva. E hoje eu gostaria de falar de um tema sobre a imortalidade, mais uma abordagem de ficção, né? Eu iria fazer uma filosofia, uma interpretação reflexiva meramente ficcional. Então, é uma coisa de que eu ando pensando de como seria viável, né? Que se nós pensarmos a imortalidade, talvez ela esteja o mais próximo ou talvez é de fato um dos atributos divino. Então, propriamente dito, talvez a imortalidade seja algo exclusivamente de Deus ou concedido por Deus por aqueles que querem ao seu lado, né? Então, nas nossas condições humanas, a mortalidade é o nosso atributo, né? Todo mundo vai morrer em algum dia. E então, é interessante pensar, né, que se fosse possível atingir a imortalidade, teria que ter tantas questões de abordagem ética e moral, porque se fosse possível, ela seria para todos. Se fosse possível, ela seria condicionada a apenas algumas pessoas. Se fossem aquelas que definem de quem seria imortal ou não, como que você iria quantificar quem iria merecer ou não a imortalidade, se ela fosse possível? Ou será que ela seria vista como um pecado, né? Porque imortalidade só poderia ser imortal apenas Deus, né? Mas se fosse concedida em si por Deus aos seus filhos, aquele que mais se aproximam dos seus atributos espirituais, né? Como deveríamos quantificar ou saber de quais seres humanos poderiam ter a escolha de ter esse atributo da imortalidade, né? No caso, por exemplo, se uma pessoa atinge o máximo de ser humano e se aproxima muito da divindade e você chegasse a opção de escolha para você, você desejaria ser imortal e querer viver ao meu lado? Ou você não escolheria porque, por exemplo, seus pais não poderiam ter a imortalidade? Então, imagine o peso de ver seus familiares morrer ao longo do tempo, o peso de ver todos os seus amigos e parentes morrer ao longo do tempo. Será que eu iria ou as pessoas iriam pensar de que seria um fardo muito grande? Então, talvez a escolha e o sentido e o significado da própria vida em si seria também morrer para aliviar a dor diante de tantas dores geradas de todos os seus entes queridos que estavam próximo de você, porque viver um longo período vendo todos aqueles que você ama também morrer, talvez gera um peso muito grande. Mas isso se a gente pensa em níveis um pouco fechados, eu acredito, porque se a gente vai vendo e tendo uma perspectiva um pouco mais ampla de que todos nós, todas as pessoas fazem parte de nossa família, será que é a pessoa que tem uma mentalidade, uma consciência de que através das gerações e do tempo, todos aqueles também fazem parte da sua família, então não há como ele sentir dor, sofrimento pela perda da sua família, os entes queridos originários, poderia dizer assim, não sei. Mas o que é interessante é que, por ser um atributo divino e ser concedido
até mesmo por Deus aos seus filhos, talvez só seria concedido para aqueles que buscou na máxima aquilo que foi designado como espécie, ser humano, né? Então teria que ser algo muito ético, né? E teria muito moralidade para escolher apenas aquelas pessoas que têm mentalidade ou uma certa consciência da coletividade, então, né? É estranho pensar assim, isso é uma forma como eu penso de como que seria justo, né? Porque uma pessoa que é um morador de rua, por que que ele não iria merecer a imortalidade? Ou alguém que é bilionário e tem muito dinheiro, por que que ele iria merecer a imortalidade ou não? Então, na máxima da justiça, é algo que seria concedido apenas por Deus, todos teriam direito ao acesso, por exemplo, à imortalidade, por algo que talvez não teríamos a concepção, ou eu não tenho a concepção agora. Seria um quantificador da alma para saber quanto vale a alma de cada indivíduo e a pessoa coloca uma nota de corte. Se a sua alma valer acima de 70% de 100, você tem os pré-requisitos para atingir a imortalidade para o progresso. Ou seria algo de nível realmente de consciência, como se fosse na dinâmica em espiral. Eu não sei se o pessoal conhece o que é dinâmica em espiral, mas aparentemente aqueles que se aproximam da cor turquesa têm uma aproximação até mesmo dos atributos divinos, né? Porque para estar bem próximo da turquesa, você pode ser de qualquer classe social, você pode ser de estar em qualquer contexto inserido de uma perspectiva de uma realidade. Aqueles que têm uma mentalidade turquesa buscam estar sempre se aperfeiçoando mesmo nas suas diversidades, nas suas dificuldades, nas suas condições. E até mesmo que naqueles que estivessem na cor turquesa, talvez assim também não estariam interessados na imortalidade. Mas, por exemplo, eu entendo e compreendo que há tantas coisas ainda que eu gostaria de aprender e entender que o meu tempo mortal não seria suficiente ainda para compreender a realidade como um todo. E me entristece um pouco saber que irei morrer sem compreender a realidade em si como eu desejaria. Então, talvez teria uma vida falsa, né? Acho que todos têm uma vida falsa e que busca validação, alicerce na sua perspectiva, na sua realidade, para estar sempre firme e acreditar naquilo que até onde seus olhos podem alcançar, mas que talvez se nós tivéssemos mais tempo, alcançaríamos novos horizontes e horizontes além de onde nossos olhos podem alcançar, ou aquela ideia mesmo de degraus, né? Nós poderíamos estar muitos degraus acima se existisse a atemporalidade do tempo, né? E é estranho pensar também, né? Para mim faz mais sentido o nível em si da consciência da pessoa para ser designado ou ter a imortalidade do que a própria idade em si. Porque, vamos supor, você gostaria de ter o seu corpo de 30 anos para ter a imortalidade? Você gostaria de ter o corpo de 35, 40 anos, de 20 anos de idade? Qual que seria a, a condição física, corporal, que se você pudesse ter imortalidade, você escolheria? Mas acredito que se existisse em si a imortalidade, com relação à questão estética, já nem entraria nesse cálculo, porque a estética em si seria superficial, na minha perspectiva. Mas não sei, talvez iam entrar nesse âmbito de que, bom, não sei, não consegui ir tão a fundo nessa parte. Acredito que estaria mais associado a nível de consciência para também estar contribuindo com o todo em uma mentalidade de progresso, não necessariamente em busca de estar mais próximo de Deus em si, porque se é justo e é para ser para todos, até mesmo aqueles que são ateus e não creem em Deus ou não creem em algo superior, todos os seres humanos que têm essa visão numa cor turquesa
talvez merecia a imortalidade para estar sempre contribuindo com o todo. E crer ou não crer também faz parte da escolha, né? Mas se compactua com o bem, se está envolvido respeito, generosidade, fraternidade, humildade, gratidão, todos os atributos das qualidades, virtudes, princípios e valores das condições humanas, eu acredito que mereceria, com certeza, se quisesse, a imortalidade. Bom, lembrando que é minha mera, humilde e insignificante opinião, e que isso é um pouco do que eu entendo ou acredito que poderia ser a imortalidade para os seres humanos, mas que só seria realmente justo se fosse apenas atribuído a algo que a gente não poderia compreender, né? Como se fosse Deus, né? Porque eu acho que a justiça dele seria maior para todos, devido à minha crença, minha construção e a forma como eu fui construído na minha perspectiva e na minha realidade. Mas que se fosse pelas regras dos homens, teria que ter muitas leis, princípios e valores para que também fosse algo que não gerasse tamanha desigualdade, não só em um pequeno período, mas que talvez por décadas e anos de grande desigualdade, simplesmente por uma questão de ego, individualismo e egoísmo. Enfim, obrigado quem viu até aqui e até amanhã no vídeo 67.